Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Felipe. Salve, salve, galera! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. E aí, como é que vocês estão? Tô vendo aí já um monte de mensagem. E aí, Renan, como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, friozinho hoje, né? Eu achei até que deu uma leve esquentadinha em relação a ontem, porque ontem estava muito pior, né? Aqui no Rio, pra gente, tá bem... Mas disseram que amanhã teremos 31 graus. Voltamos. Eu gosto. Sei que tem gente que não gosta, mas eu particularmente gosto. Eu gosto do meu Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Bem, hoje nós vamos falar sobre alguns gêneros textuais, que são os gêneros da tirinha, do cartoon, né? A caricatura, a charge, e a gente também vai falar sobre a resenha e o resumo. Esses gêneros textuais, eles são muito importantes e caem com muita frequência. Então a gente vai começar nesse primeiro tempo com tirinha, cartoon, charge, caricatura, e o próximo tempo a gente vai destinar à resenha e ao resumo, tá bem? Bom, esses textos, tirinha, cartoon, charge, caricatura, o que eles têm em comum? Primeiro de tudo, o tipo de linguagem. Qual é o tipo de linguagem comum a esses gêneros? É a linguagem mista ou linguagem híbrida. O que é essa linguagem? A mistura de palavras e de imagens. Talvez na caricatura é que a gente encontre ali uma recorrência maior do gênero, da linguagem, na verdade, como uma linguagem verbal. É muito mais, perdão, não verbal. É muito mais a ideia da imagem do que palavra. É muito incomum usar palavra, mas tirinha, cartoon e charge, de um modo geral, vão usar a linguagem híbrida. Mas, além desses gêneros, nós também temos os quadrinhos, as histórias em quadrinhos. E o que vai diferenciar uma história em quadrinho dos outros gêneros? Bem, a história em quadrinho, né, assim como a tirinha, assim como a charge, assim como o cartoon, vai ter uma tendência a narrar uma determinada história. Bom, e essa construção vai se dar por meio da linguagem mista ou da linguagem híbrida. Qual é a diferença? Na história em quadrinho, você tem uma história com início, meio e fim. E aí essa história é contada numa sequência de fatos, cada fato dentro de um quadrinho, mostrando a ordem em que eles devem ser lidos. Então a gente começa de cima, sempre partindo da esquerda para a direita, depois a gente vai para a sequência de baixo, da esquerda para a direita, e assim sucessivamente, tá? Obviamente, os quadrinhos não têm compromisso com humor, com crítica, nada disso. Eles só têm o compromisso de levar
a história para o outro de maneira, né, mais criativa por conta desse diálogo com a imagem. E os quadrinhos foram inicialmente desenvolvidos pensando em facilitar a vida do jovem leitor, aquele que está iniciando a leitura, principalmente uma criança. Então hoje, por exemplo, vocês encontram diversos clássicos da literatura editados, reprogramados, reproduzidos em história em quadrinho, o que facilita o entendimento, o que chama a atenção das crianças e dos adolescentes, tá bem? Então aqui, por exemplo, a gente tem um recorte de uma história em quadrinho, um recorte. Porque se fosse uma história em quadrinho, viriam muitos mais quadros e ganhariam um espaço maior, tá bem? Então, personagem famosíssima aí dos quadrinhos, nossa querida Mafalda. Ela, olhando para o dedo, e ela diz: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah! Esse dedo deve ser o tal indicador de desemprego, de que tanto se fala. Obviamente aqui você tem uma ideia crítica por trás, mas foi o que eu falei, a história em quadrinho não tem compromisso com humor, com crítica, com nada disso. O compromisso é contar uma história com início, meio e fim. E dentro, né, de cada quadrinho, a gente sempre vai ter a imagem e as palavras. Essas palavras vão ser reproduzidas dentro de balões de fala ou balões de pensamento. E se houver mais de um personagem dentro de um mesmo quadrinho, esses balões vão sempre marcando, e isso fica muito tranquilo para a gente distinguir, de quem aquela fala é, ó, por meio disso daqui, ó, olha aqui, ó, essa pontinha aqui puxando para ela, ó, puxando aqui para a mente, puxando aqui para a mente. Então, balão de fala tem essa pontinha assim, balão de pensamento tem essas bolinhas aqui que vão direcionadas à cabeça. Ou seja, eu sempre aponto para o personagem que teve aquele pensamento ou que está tendo aquela fala, tá bem? Então, eu tenho mais de um personagem e cada personagem fala mais de uma vez. Se eles vão falar mais de uma vez, a ordem também vai vir. Então, digamos que aqui tivesse a Mafalda e uma outra pessoa, e as duas estivessem falando. Primeiro é a Mafalda, depois viria daqui, aí a fala que estivesse aqui, logo abaixo, seria em segundo lugar. Eles viriam numa posição que daria para perceber o que vem primeiro e o que vem em segundo, em terceiro, em quarto lugar, e assim sucessivamente. Quais são as características, então, de uma história em quadrinho? Linguagem mista, com elementos verbais e não verbais. Possui elementos básicos da narrativa. Quais são esses elementos? O enredo é o básico, né? O básico do básico, é a história que vai ser contada. Personagem é quem vive a história. O local em que a história se passa, o tempo em que ela se passa e o desfecho dessa história. A sequência de imagem que vai sendo apresentada ali, e isso também vai apresentar lá na tirinha, essa sequência vai criar a ideia de uma cena. Então é por isso que é dentro de um quadro. Cada quadro representa um fato, uma ideia sequencial, tá bem? E os balões de fala, como eu falei, para representar as falas de cada um. O formato desses balões vai diferenciar porque eles vão transmitir as intenções. Então, quando eu estou com raiva, o balão pode vir com um formato mais de raio, indicando que aquela fala está sendo transmitida com raiva. Esses balões também exprimem as ideias emotivas dos personagens, tá bem? Uso de letras diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando uma intenção aí e a interação com o leitor. Então eu posso botar as letras garrafais todas em maiúsculo aí para justamente marcar para o meu leitor que o personagem está berrando, está gritando, está dando uma ênfase absurda. Como eu posso não destacar, mostrando que é a fala sendo transmitida tranquilamente, placidamente ali. Então tudo isso diz muito, ó. Olha aqui, ó. Tudo maiúsculo. Ah! A ideia de dando realmente uma ordem de tipo, ó, todos embora, todos demitidos. Ah! E aí a ideia de eles bravejando, tá bem? Bom,
reparem aqui nessa questão. O que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como prefácio? Então ele pegou uma questão de um quadrinho e ele diz que tem um prefácio aqui. O que é? É a função de apresentação do livro? É o apelo emocional apoiado nas imagens? É a descrição do processo criativo da autora? É a referência à mescla dos trabalhos manual e digital? É o uso de elementos gráficos voltados para o público-alvo? Então ele quer saber o que configura dentro dessa sequência de quadrinhos a ideia de um prefácio. Vocês marcariam letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. A gente não precisa ler o texto. E é por isso que eu vou direto para as opções de vocês. Você tem que saber o que é um prefácio e observar qual desses elementos aqui marca, de fato, um prefácio. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Bem, todo mundo tá mandando letra A. A galera tá unânime na letra A. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? O que é o prefácio? Olha o nome, antes. É algo que apresenta, ele tem a função de apresentar com antecedência as informações sobre um livro. Então, pelo prefácio, eu sei o que o livro aborda. Aqui dentro dessa sequência de quadrinhos, eu tenho exatamente o acompanhamento voltado para essa ideia do prefácio, da construção de um prefácio que vai garantir que a apresentação do livro seja feita da maneira adequada, com antecedência, tá? Então, nesse caso, o prefácio tem como função a apresentação de um livro, a apresentação geral de um livro para o seu leitor, beleza? Tirinha. A tirinha surgiu logo, né, depois da história em quadrinho no seguinte sentido. A tirinha é um texto que também conta uma historinha, só que é uma história muito curta. E aí, é uma sequência que geralmente é de 3 quadrinhos, podendo chegar a 6, 9 ali, mas não é muito grande. E as tirinhas já costumam trazer essa pegada do humor. Esse humor, então toma cuidado, não confunda humor com comicidade. Humor não tem compromisso com o riso. O que é cômico, sim. Quando eu assisto a uma comédia, quando eu leio um texto de comédia, esse texto tem o compromisso de me fazer rir. Quando eu leio um texto humorístico, quando eu assisto a alguma coisa humorística, eu não tenho ali que encontrar algo para rir. A ideia do humor nada mais é do que você pensar que existe uma maneira inteligente de abordar problemas da sociedade, situações da sociedade, que não seja de modo a criticar de cara. Então existe ali algo que vai abordar um reflexo social por meio de uma maneira criativa. E é aí que vem o humor, tá bem? Então, aqui nós temos uma intertextualidade construída nessa sequência. Reparem que cada quadrinho apresenta uma evolução, ok? E a intertextualidade é com conto de fada clássico, em que a bruxa vira para o espelho e fala: espelho, espelho meu, há alguém mais bonita que eu? E nessa história, o espelho fala, o espelho mostra e ele diz sim. E aí ele vai lá e mostra a Branca de Neve. Bom, aí a Mônica está passando em frente a um espelho e ela diz: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu?
E aí, reparem, ela vem toda sereré pimpona, toda feliz, achando que o espelho vai responder. De repente, ela para frente ao espelho e fica ali, tipo, fala. E aí, como ele não fala, porque no ponto de vista real, a gente está falando de realidade, de vida, o espelho não fala. Ele vai falar lá nos contos de fadas. Aqui não. Aí ela, tipo, que se dane. Quem cala consente. Ou seja, na concepção dela, a ideia de silêncio promovida ali é a confirmação de que ela é a garota mais bonita. Ou seja, de que não há ninguém mais bela do que a Mônica. Nesse caso, o que acontece? Qual é a ideia de humor aqui? E aí, olha a ideia de interpretação. É muito comum que a sociedade viva presa a essa concepção de que o outro acha bonito, do que o outro acha belo. E aí, se o outro não te acha belo, aquilo faz mal a você. A Mônica se contenta com o que ela acha. É a ideia de que nós precisamos ser autossuficientes. Então ela brinca com uma situação para chamar atenção para algo que está aí. Tipo, eu não tenho que dar opinião para o que os outros vão dizer, para o que os outros vão pensar. Basta aquilo que eu tenho como concepção. E olhem como ela sai, volta a sair, né, feliz, contente, realizada com a resposta, porque essa é a concepção dela mesma, de que ninguém é mais bonita que ela. Pode haver outra muito bonita, mas não mais bonita que ela. Talvez até tanto quanto, mas não mais que ela. E aí aqui, repara, não tem o intuito de contar exatamente uma história, mas um pequeno momento dentro de uma história. A história em quadrinho conta uma história como um todo, com início, meio e fim. Ela conta toda uma narrativa, tá bem? Bom, características da tirinha. São mais curtas que as histórias em quadrinho, como eu já falei. Ou seja, ela é menor, ela é um recortezinho que ela foca em um momento, em um acontecimento breve, tá? Nesse caso, costumam fazer críticas sociais, a gente acabou de ver, com irreverência e temporalidade. O que é temporalidade? Ela está geralmente presa àquele momento. Ou seja, ela faz críticas sociais a situações daquele momento da vida, que vão fazer sentido na sociedade de hoje. Se eu pego uma tirinha de hoje, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, talvez essa tirinha não faça mais sentido. Por quê? Os costumes, as questões sociais já vão ter mudado e ela não fará mais sentido dentro daquele universo, tá bem? Linguagem mista também, com os elementos verbais e não verbais. Possui os elementos básicos da narrativa, que são personagem, o enredo, o lugar, o tempo e o desfecho. Só que tudo isso daqui dentro de um momento de uma história, e não uma história toda completa, tá? Sequência de imagens que vai construir aí, essa sequência vai construir uma cena. Então, é a ideia do momento que se estabelece ali. Os balões de fala, indicando a fala, os pensamentos desses personagens e sempre também com as intenções. Os próprios balões já exprimem a ideia intencional desses personagens. E, mais uma vez, também o uso de letras e de sinais de pontuação, de modo a buscar tanto a interação quanto também uma possível análise. Então, aquilo que eu falei, letras garrafais, outras cores que são usadas, enfim, existem aí estratégias para se voltar ao leitor, para chamar a atenção desse leitor, para tirar o leitor desse lugar comum, tá bem? Bem, mais uma questãozinha para nós olharmos. Nessa tirinha, produzida na década de 70, os recursos verbais, ou seja, as palavras, e não verbais, as imagens, sinalizam a finalidade de quê? Ou seja, a questão quer saber qual é a finalidade que o texto vai apresentar. De reforçar a luta por direitos civis, de explicitar a autonomia feminina, de ironizar as condições de igualdade, de estimular a abdicação da vida social ou de criticar as obrigações da maternidade. Aqui a gente precisa ler, tá?
quando o neném nascer, renunciarei aos prazeres mundanos. Renunciarei à vida folgazã. Renunciarei à busca da beleza física. Renunciarei à vida social. Renunciarei aos projetos individualistas. Aí aqui mostra ela sozinha. Assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. Então, com base na leitura desse texto, vocês marcariam a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Já estou vendo aí uma chuva de letra C. Atualiza ali, por favor, Renan, para ver se o pessoal já mandou desse lado. Não, aqui ainda não. Mas desse lado está todo mundo mandando C. C. Aqui também começaram a mandar a letra C. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Ver se a galera acertou. Tá. Vamos lá. Esse diálogo serve para, como finalidade, de ironizar as condições de igualdade. Repara. Quando o neném nascer, renunciarei aos prazeres mundanos, renunciarei à vida folgazã, renunciarei à busca da beleza física, renunciarei à vida social. Isso tudo está fazendo relação à mulher. A mãe, quando dá a vida, ela renuncia a tudo em prol dos filhos. E os pais? Os pais não tendem a renunciar. Então, nesse caso, a gente percebe que não existem condições iguais, de renúncia, de cuidado, de olhar, obviamente, tem um ou outro pai, mas isso aí é sempre aquilo, é a minoria, que acaba ficando com a função total, ou que divide ali as funções com a mulher, mas enfim, como eu falei, isso é uma minoria se comparada aí à mulher. Inclusive, nós tivemos um tema de redação sobre isso, a questão relacionada aí à associação, à invisibilidade do trabalho de cuidados realizado pela mulher. Ou seja, a sociedade associa isso à mulher. Quando ela cuida de uma criança, ela passa a ter que voltar toda a sua vida para aquela criança. Ela abre mão dos seus projetos pessoais, ela abre mão de pensar na beleza, de pensar em si, de pensar em tudo quanto é coisa que possa promover prazer para a sua vida, em prol de construir os sonhos da criança, de cuidar da criança, de idealizar uma vida para aquela criança. Então não existem condições de igualdade. E ele constrói esse texto de maneira irônica. Por que de maneira irônica? Porque a ironia é uma figura de linguagem usada com o intuito de transmitir o contrário do que se pretende. A ideia aqui parece que a mulher está abrindo mão de tudo que ela gosta, de tudo que ela quer de maneira maravilhosa, Quando, na verdade, ela não gostaria. Ela poderia ter todos os cuidados atrelados à criança, mas, ao mesmo tempo, esses cuidados divididos com os homens e sem renunciar de tudo que diz respeito a ela individualmente também, tendo ali os mesmos direitos que o homem. Então, é de maneira irônica, beleza? Bem, próximo texto é a charge. A charge é um texto que tem uma linguagem que costuma apresentar um posicionamento coletivo. O que seria um posicionamento coletivo? Um posicionamento assumido com base numa ideia de um grupo. Logo, a ideia parte de uma relação com o editorial. Então é uma crítica, é um texto crítico, carregado aí de reflexões sobre as situações do cotidiano. Temas que envolvem a questão do cotidiano. Isso é muito importante para diferenciar charge de cartoon, tá? A charge discute sempre uma temática que é importante. Exemplo, violência, saúde pública, educação, segurança, corrupção. São temáticas que atingem a população como um todo, ok? Bem, mais IPI sobre cigarros. Pai, tô com fome. Tem jeito não, o dinheiro acabou, o cigarro está muito caro. A ideia é de que o cara prioriza um vício à alimentação
do filho. Aí aqui tem a pessoa dando a ele o cigarro e ele destinando o cigarro, né? E, ao mesmo tempo, há uma taxação sobre os cigarros, há um aumento de imposto sobre os cigarros, justamente para que isso sirva como um desincentivo, ou seja, a ideia de que você não se sinta incentivado a fumar. Mas ainda assim, a pessoa continua fumando, né? Ela prefere pagar mais caro, mas continuar pagando e mantendo o seu vício. Então, eu tenho um texto que assume um posicionamento, eu tenho um texto que é crítico e que ele veicula uma criticidade com base numa temática social, que é uma temática desse cotidiano. E justamente por ser uma temática social e do cotidiano, esse texto costuma ser temporal, ok? O que isso significa dizer? É um texto que acontece dentro desse momento. Uma charge de hoje não fará sentido mais lá para frente, uma charge do passado não faz sentido hoje. Quer dizer, não é que não faça ou não vá fazer, porque tudo vai depender se eu estudei o contexto em que ela surgiu, tá? Estudando o contexto em que ela surge, ótimo, eu consigo compreendê-la. Mas sem esse contexto, sem estudar, sem conhecer o contexto, eu não consigo fazer essa associação, tá bem? Então, é usada em uma notícia que retrata um fato social, político de relevância. Então, sempre com base no que a gente está vendo no país e no mundo, tá bem? Origina-se da notícia jornalística, ou seja, é um texto de origem jornalística também, e ali eu vou marcar um posicionamento assumido por um grupo, que é a ideia de um editorial, por exemplo. A charge também pode ser um texto visual que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Ou seja, o humor também pode ser utilizado ali, mas o humor não é regra. A criticidade, sim, tá? Ela acontece a partir de novidades, ou seja, acontece a partir de notícias, ou seja, as coisas que estão pipocando aí, tá? Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Então, se, por exemplo, aconteceu algo hoje, ninguém teve ainda a informação direito, está até veiculada no jornal, mas ninguém teve. Ela não está ali ligada a uma notícia rápida. Ela já está ali, as pessoas podem não fazer, né, podem não conseguir compreender porque não associaram. A partir do momento que todo mundo teve contato com a notícia, todo mundo teve a informação já obtida, pronto. Você teve contato com a charge, ela passa a fazer sentido, tá bem? E o cartoon? O cartoon também é um texto que foi originado no jornal. Ele também é um texto com opinião, é um texto que marca uma crítica. Só que essa crítica aqui se constrói a partir dos comportamentos humanos, diferente da charge. Na charge, não é sobre comportamento humano, é sobre temas importantes para a sociedade. Tá bem? Então aqui ele aparece, né, em jornal, revista, internet, assim como a charge, também dialoga a imagem e as palavras. Quais são as características? Gênero textual constituído predominante da linguagem não verbal, tá? Ou seja, predomínio não é só não verbal, mas ele dialoga com as palavras também. É um texto que é crítico, satírico, né, humorístico, podendo conter a ironia. Ele já costuma ser cômico, mais cômico do que a charge, tá? Ele é muito flexível e é muito importante de você pensar que, como eu falei, aqui a gente tem a busca pelos comportamentos sociais. E por nós buscarmos comportamentos sociais, os comportamentos dos indivíduos, esses textos são atemporais. Então a charge não analisa comportamentos, analisa situações, questões da sociedade. Por isso ela é temporal, porque cada época tem uma questão, tá? Tem uma situação, então só faz sentido naquele contexto. O cartoon analisa um comportamento, e esse comportamento ele é reflexo
Daqui a 20 anos o meu filho vai estar executando os meus comportamentos. Depois desses 20 anos, dali a mais 30 anos, o meu neto vai estar reproduzindo. Por quê? É reflexo de comportamento. Então é atemporal, ok? Bem, reparem aqui nessa questão, ó. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor, brincando com a caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica, brincando com a deteriorização do conhecimento científico na sociedade contemporânea, brincando com a impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo, brincando com a dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas, ou brincando com a complexidade da reflexão presente no diálogo. E aí, o texto diz o seguinte: será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Aí a outra cobra responde: acho que sim. E aí ela continua: mas só para os próprios cientistas. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Primeiro de tudo, ele afirma já para você que é um cartoon, tá? Então, você precisa entender o porquê disso ser um cartoon para você conseguir achar a resposta para a questão aqui. A galera já tá mandando ali letra A. Letra A. Alguém mandou letra B também. Atualiza aqui desse lado, por favor, Renan. Desculpa. Alguém já mandou letra D. Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. Letra A, letra A, letra A. A maioria está de letra A, uma letra B, uma letra D. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Vamos lá. Como eu falei com vocês, o cartoon aborda um comportamento humano, ok? Qual é o comportamento que eles estão apresentando uma crítica aqui? A ideia de que o universo só poderá ser explicado no futuro pelos cientistas para outros cientistas. O que eles estão querendo dizer com isso? Hoje em dia, o comportamento que se assume, e isso já vem, de tempos, o comportamento que se assume diante da linguagem é justamente de que a ciência é um campo tão importante que você precisa manter a linguagem dela num patamar de formalidade muito grande. Nesse caso, eu tenho aí a ideia de a linguagem que vai ser utilizada ser muito específica. Por quê? Só vai ser através da linguagem dos próprios cientistas. O que isso significa dizer? A gente já falou sobre isso em variação linguística, sobre o uso de jargões. O que são os jargões? Os jargões são são expressões que só fazem sentido para quem é da própria profissão. Então, ele está falando de essa construção se manter ali numa esfera específica. Que esfera específica é essa? A da própria linguagem científica. Por isso, letra A. Aí, mandaram lá a letra B. Deteriorização do conhecimento científico na sociedade contemporânea. Deteriorar é destruir, é acabar. Não, eles não estão falando disso, tá? Então, elimina B. E mandaram lá a letra D, que poderia ser uma possibilidade, né, de confundir ali. Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. E aí é que tá. Isso daqui a gente tem que cortar. Vamos lá. Dificuldade, ele está falando aqui sim de uma dificuldade. Só que ele está botando que a dificuldade é algo inerente aos textos produzidos por cientistas. Ele está generalizando que todo texto científico tem como meta, né, a ideia da dificuldade. Não. Vou dar um exemplo para vocês.
Quando nós fazemos mestrado, doutorado, nós nos tornamos cientistas. Quando eu defendi o meu mestrado e quando eu defendi o meu doutorado, a banca afirmou categoricamente: o melhor do seu texto é que ele é científico e, ao mesmo tempo, ele não tem aquela comunicação específica. Ou seja, ele não é um texto que somente quem é da área vai entender. Ele é um texto que uma pessoa que não é da área, uma pessoa com pouca escolaridade, uma pessoa com muita escolaridade, serão capazes de compreender. Então eu fui muito elogiado justamente pela linguagem. Então a gente não pode associar a dificuldade como uma característica inerente. Inerente é aquilo que nasce. Todo texto produzido pela ciência é um texto com dificuldade? Não, não é. Agora, quando ele brinca aqui dizendo que os cientistas só vão conseguir explicar para os próprios cientistas, é porque ele está falando que eles vão usar jargões. Logo, a linguagem específica. Portanto, letra A. Beleza? E aí, ó, as diferenças entre cartoon e charge. Cartoon é associado a fatos e textos atemporais, não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Então é aquele comportamento que eu reproduzo do social e que você vai ver, de um modo geral, em todos os indivíduos. Por isso que a gente consegue se identificar. Logo, a temporalidade, ele não se prende a um tempo. A charge vai demonstrar um fato da atualidade, por isso é temporal. E ela costuma surgir a partir dessas notícias, das informações novas. Tá? Nesse caso, ela vai ter uma tendência a reproduzir situações, a reproduzir temas, a abordar temas que envolvam o lado social, como eu falei. Então, a questão do lixo, né, saúde, segurança, enfim, tá bem? E para a gente fechar, a gente vai falar da caricatura. O que é a caricatura? A caricatura nada mais é do que um desenho de uma personalidade, um apresentador de televisão, um ator, um cantor, alguém do esporte, uma figura pública, alguém que as pessoas conhecem. E essa caricatura é uma forma de você homenagear. No entanto, ela é uma homenagem que brinca um pouco, que tem um tom mais leve. Por quê? Ao mesmo tempo, ela não tem a obrigação, ela não tem ali uma necessidade de reproduzir a imagem dessa celebridade, dessa figura pública. Ela tem ali o intuito de trazer um olhar artístico para aquela personalidade, de modo que ela traz em destaque características que são daquela personalidade, daquela pessoa, né? Então, aqui eu tenho o Ronaldinho Gaúcho, conhecido pelos dentes e pela cara comprida. E aí aqui ele faz um desenho em que ele bota um rosto muito maior que o corpo praticamente e os dentes muito avantajados, chamando a atenção. É exatamente a forma que ele encontra de dialogar. Pega as características ali, normais, mas as características que são evidentes são as que marcam fisicamente falando aquela pessoa, elas são reproduzidas de maneira exagerada. Raramente a caricatura vem com palavras. Por que raramente? E aí eu vou pegar o exemplo do que eu falei em termos de caracterização. Se eu pego um personagem, se eu pego uma personalidade que tem uma fala, que tem uma palavra que é característica dela, eu posso reproduzir. É o caso do Romário, que tinha o hábito, tem ainda, né, de chamar as pessoas de peixe. Fala peixe, meu peixe. Então eu poderia ter uma caricatura dele com essa expressão, fala peixe, fala meu peixe. E aí só para chamar a atenção de que aquilo dialoga com ele e permitir um diálogo, um contato mais imediato do leitor com aquela informação, tá bem? Bom, próxima questãozinha aí, vamos pular o texto e ver o enunciado. A charge aborda uma situação do cotidiano. Olha como o enunciado já falou. Uma situação do cotidiano de algumas famílias. Não é o comportamento. Nesse sentido, ela tem o objetivo comunicativo de denunciar os prejuízos da falta de diálogo entre pais e filhos,
mostrar as diferenças entre as preferências de entretenimento entre pais e filhos, evidenciar os excessos de utilização das redes sociais em momentos de convivência familiar, demonstrar que as mudanças culturais ocorridas na sociedade impõem novos comportamentos às famílias, ou enfatizar que a socialização de informações sobre os filhos é uma forma de demonstrar orgulho de familiares. Vamos ler o texto. O menino está ali com uma bola, chamando o pai que está sentado frente a um computador. Ele diz: pai, vamos brincar? Aí o pai diz: agora não dá. Estou compartilhando uma foto fofa sua. O que vocês marcariam? A charge aborda uma situação do cotidiano de algumas famílias. Ela tem como objetivo comunicativo o quê? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual é o objetivo que ela tem ali? Lembra? A charge critica. Ela pega as situações que envolvem temas atuais e, a partir disso, ela apresenta um posicionamento, ela faz uma crítica sobre esse, assunto social. Vocês marcariam letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Alguém perguntou ali, a Vanessa perguntou: prof, não é a Marta nessa caricatura? Não era a Marta. Era o Ronaldinho Gaúcho mesmo, tá? A caricatura. Aí alguém também botou: nossa, eu pensava que era a Marta, mas não era. Era o Ronaldinho Gaúcho. A Marta nem tem, né? Esses dentes todos assim pra fora. Tem, o Renan? Não, né? Bem, a galera tá indo de letra C, acho que unanimamente, todo mundo indo de letra C. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Óbvio, olha o que eu falei com vocês. Se é uma charge, eu tenho que entender que não é um comportamento humano, é um tema social, tá? Bom, vamos lá então. Evidenciar os excessos de utilização das redes sociais em momentos de convivência familiar. E aí, qual é a temática aqui? O uso excessivo de internet. O cara está veiculando, vou voltar aqui, o cara está veiculando uma foto do filho para mostrar para os outros um momento fofo que ele presenciou, para que as pessoas possam curtir, para que as pessoas possam comentar, quando ele poderia estar vivendo novos momentos fofos com o filho, momentos de interação, momentos únicos, mas ele prefere o registro e o compartilhamento. Então, o assunto das redes sociais tem cada vez mais se tornado um dilema e tem sido cada vez mais abordado. Por quê? Ele tem exatamente interferido na convivência familiar. Ele tem mexido na rotina das famílias. Enquanto as crianças querem, brincar, fazer algumas coisas, os pais estão ali muito entretidos no universo digital, no celular, no tablet, no computador, no universo da televisão. E isso tem feito com que as crianças se espelhem nisso e acabem também deixando de lado essas práticas sociais as práticas sociais comuns, que trariam, por exemplo, benefícios à saúde e tudo mais, à criatividade, e acabam entrando no universo também da utilização exagerada das redes sociais por meio da internet. Então é essa exposição exagerada aí, portanto, gabarito letra C, beleza? Bem, vem comigo aqui no quadro rapidinho, por favor. Se tiver ficado alguma dúvida sobre a aula de hoje, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda a sua dúvida, que na primeira oportunidade eu vou ter o maior prazer em poder ajudar você, tá bem? No próximo tempo a gente vai falar dos outros dois gêneros que não se confundem com esses, mas acabam se confundindo também entre si, beleza? Beijo imenso, galera, valeu, até daqui a pouco, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.